Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao Salmo Cristão 7. Hoje eu quero convidar vocês para mergulhar em uma das histórias mais impressionantes e transformadoras de toda a Bíblia. Vamos falar do homem que transformou uma prisão em um altar, que fez das correntes instrumentos de louvor e transformou a dor no mais poderoso testemunho, o apóstolo Paulo. Agora, eu quero que você use sua imaginação e venha comigo. Visualize a cena, o chão frio e úmido de uma cela romana. O ar é pesado, o cheiro é de mofo e a única coisa que se ouve é o som constante de gotas d'água caindo no escuro. É nesse lugar que Paulo e Silas estão. Eles foram presos injustamente, seus corpos estão feridos e seus pés presos em troncos. Seria o cenário perfeito para o desespero, para a reclamação, para a raiva. Mas no lugar de tudo isso, algo absolutamente inexplicável acontece. Em meio à escuridão e à dor, eles começam a orar. E não apenas orar, eles começam a cantar. Imagine o som de louvor subindo daquela prisão fria, como um perfume precioso que chega diretamente ao trono de Deus. Era por volta da meia-noite quando, de repente, os muros daquela prisão estremeceram. Um terremoto violento sacudiu os alicerces, todas as portas se abriram de uma vez e as correntes se soltaram dos prisioneiros. Deus havia respondido àquela adoração com poder. Mas aqui acontece o ponto mais incrível da história. Paulo não foge, Silas não foge. Eles permanecem ali. Porque o verdadeiro milagre não era apenas a liberdade física que eles poderiam ter naquele momento. O milagre maior era a libertação espiritual que estava prestes a acontecer. O carcereiro, ao acordar e ver todas as portas abertas, entra em pânico. Ele pensa que todos os prisioneiros fugiram e, em completo desespero, saca sua espada para tirar a própria vida, pois sabia que seria responsabilizado. Mas na escuridão, a voz firme e calma de Paulo ecoa: "Não faça mal a si mesmo, estamos todos aqui." Aquele homem, tremendo, cai aos pés de Paulo e Silas e faz a pergunta mais importante de sua vida: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E a resposta de Paulo mudou a história para sempre. "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Naquele exato momento, o carcereiro, que antes vigiava prisioneiros, foi liberto pelo Evangelho. Naquela mesma noite, ele lava as feridas de Paulo e Silas, é batizado junto com toda a sua família, e o que antes era uma prisão se transforma em uma casa de adoração e alegria. Essa história, meus irmãos, é muito mais do que um simples relato antigo. É um lembrete poderoso de que o nosso Deus pode transformar qualquer lugar, qualquer situação, por mais terrível que pareça, em um cenário de milagre. Talvez hoje você esteja se sentindo preso, não por grades de ferro, mas por correntes de medo, de ansiedade, de culpa, de uma doença ou de uma dificuldade financeira. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: quando você decide louvar a Deus, em meio à sua escuridão, os alicerces do impossível começam a tremer. Deus não precisa necessariamente tirar você da prisão para provar que Ele é poderoso. Muitas vezes, Ele manifesta a sua glória justamente dentro dela. A liberdade de Paulo não começou quando as portas se abriram. A liberdade dele começou no momento em que ele decidiu cantar, mesmo estando acorrentado. A verdadeira fé não é sobre enxergar a saída, é sobre confiar em Deus mesmo no escuro. É saber que, ainda que os muros não se abram, o nosso coração pode ser livre em Cristo. Paulo era um prisioneiro do Império Romano, mas em seu espírito ele era um homem completamente livre. E foi essa liberdade interior que o capacitou a escrever cartas da prisão que até hoje nos inspiram e nos fortalecem. Palavras de esperança, de coragem, de uma fé inabalável. Ele aprendeu na prática que a presença de Deus não depende do lugar onde estamos, mas da condição do nosso coração. Onde há entrega, há libertação. Onde há adoração,
há poder. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez o que te prende hoje não sejam correntes visíveis, mas Deus quer romper algo dentro de você. Assim como Paulo, comece a cantar. Cante a sua fé, mesmo que seja com lágrimas nos olhos. Ore, mesmo que você não entenda o porquê de tudo isso. Porque o mesmo Deus que fez os muros da prisão de Filipos tremerem, ainda hoje é o Deus que faz o impossível acontecer em nossas vidas. A sua vitória pode não vir da forma que você imagina, mas ela virá da forma perfeita, no tempo e no modo de Deus. E quando ela vier, lembre-se de que a sua liberdade pode ser o catalisador para a salvação de muitas outras pessoas ao seu redor, assim como a fidelidade de Paulo foi para o carcereiro e toda a sua casa. Que essa história reacenda no seu coração a certeza de que não existe prisão que o amor de Deus não possa atravessar. Nenhuma cela é escura demais para a luz do Evangelho brilhar. Se esta mensagem falou com você, eu te convido a compartilhar aqui nos comentários o que Deus já libertou em sua vida. E se você ainda sente que há algo prendendo seu coração, escreva com fé: Senhor, liberta-me com teu poder. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Salmo Cristão 7 para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé e renovam a sua esperança. Muito obrigado por sua companhia. Que o Senhor te abençoe grandemente e te mostre, assim como mostrou a Paulo, que mesmo dentro das prisões da vida, é possível cantar a liberdade que vem do céu.